Bruno, vamos falar um pouquinho agora de segurança pública, né? A gente teve operação no Rio de Janeiro hoje de novo, a gente tem o governo norte-americano querendo carimbar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, o governo brasileiro preocupadíssimo com isso, né? Acha que abre uma margem para o governo norte-americano querer interferir aqui no Brasil, como tem feito em outros países. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro não fez nenhuma medida para conter o avanço das facções criminosas cada vez mais. O Brasil está vivendo um narco-estado, você tem menos acesso a vários locais do Brasil, territorialmente falando, porque são áreas controladas por facções criminosas e a gente não vê uma atitude ali do governo que diz que ia criar o Ministério da Segurança Pública, né? Quando o ministro Ricardo Lewandowski deixou o governo, e a gente revelou aqui que deixou porque estava na folha de pagamento do Vocaro, mesmo enquanto ministro da Justiça, isso não foi resolvido, o governo não tem um discurso para isso e agora tem um discurso contra, né, colocar Comando Vermelho e o PCC como facções, como atividades, grupos terroristas, né, atuando no Brasil. A gente viu no ano passado, quando o governador Cláudio Castro fez aquela intervenção numa favela lá no Rio de Janeiro, que resultou em várias mortes, mas isso acabou tendo muito apoio da população, como se alguém precisava fazer alguma coisa, mesmo pelos caminhos tortos, né? Primeiro atira e depois mata. Ele teve apoio naquela época, chegou a se falar do Cláudio Castro até, para candidato à presidência da República, o que mostra uma demanda da população com relação ao enfrentamento da segurança pública. Basta quem mora aí, principalmente nas grandes capitais, né, São Paulo e Rio de Janeiro, todo mundo já foi ou sabe de alguém que foi vítima aí de um assalto, de alguma coisa nesse sentido, Bruno. Quanto que esta questão da segurança pública, a gente tem uma pesquisa que o Bruno trouxe com relação a isso, vai definir o voto do eleitor agora em 2026? Olha, Andres, eu acho que tem um ponto que eu sempre gosto de falar, quando está discutindo entre amigos e etc. A gente tem uma grande dificuldade no Brasil, até saiu uma pesquisa, foi a Ipsos que fez há uns 5 anos atrás, que o brasileiro era um dos povos que menos entendia a sua realidade. É uma coisa interessante. E a gente tem isso mesmo. Talvez isso seja... Estou aqui nos Estados Unidos, eu estava pensando nisso. Talvez isso seja o grande motivo da gente sonhar tanto com Disney, né? O brasileiro ama tanto a Disney. Eu acho que a gente queria viver em castelos mágicos, não sei mais o que, e não é a nossa realidade. A realidade do brasileiro é que a gente vende para o mundo, a gente fala para todo mundo que o brasileiro é pacífico, que o brasileiro é um povo alegre, feliz, saltitante. O fato é que nós somos o povo dos mais violentos do mundo. O Brasil é um dos países mais inseguros do mundo. Muita violência nesse país. E o que aqui mesmo em Los Angeles, há poucos anos atrás, há uma década atrás, mais ou menos, a gente tinha como grande venda do Brasil filmes como Cidade de Deus, Tropa de Elite, que é mostrar a violência no Brasil. Eu passei por uma experiência na minha vida que me deu um pouco de vergonha de ser brasileiro naquele momento. Eu estava com um chefe de segurança de Dubai e eu convidei ele a vir para o Brasil e ele me disse, olha, eu não vou porque eu tenho 6 filhos, com medo de morrer. Isso é uma imagem, esse é o Brasil real, esse é o Brasil de verdade. O nosso país é um país violento, inseguro, e as pessoas querem justiça. Elas não aguentam mais viver na insegurança. Então não adianta eu fazer discurso de que, olha, vamos fazer um grande movimento que daqui 20 anos, pela educação, resolveremos o problema da segurança. Eu concordo, e acho que todos nós concordamos, que esse é o caminho correto das coisas. O caminho que faria de uma sociedade nova para o Brasil. Mas o fato é que as pessoas têm problemas agora, elas morrem hoje. O crime está aí na porta da casa das pessoas e elas querem resposta. Quando você tem uma operação igual àquela que foi feita pelo governador Cláudio Castro no Rio de Janeiro, com morte dos bandidos, dos faccionados, isso gera na população um sentimento de justiça, porque ele vê um monte de gente inocente morrendo todos os dias. E daí quando morre um bandido, tem comemoração.
Não era para ter, né? Não é pelo nosso senso humanista, de um país que é majoritariamente cristão, ninguém devia comemorar a morte de ninguém. Mas a realidade gera esse tipo de comoção. Então, quando a gente vê agora a pesquisa, por exemplo, que nós fizemos hoje da Real Time Big Data para governador do Rio de Janeiro, né, um dos pontos que se pergunta ali é qual o principal problema que o próximo governador precisa resolver, precisa enfrentar. 38% da população responde segurança pública. Ou seja, quase metade, vamos lá, de cada 10 pessoas que perguntam, 4 respondem que é segurança pública. É muita gente. É um problema gravíssimo. Aí. E qual que é a medida que os governos têm adotado a respeito disso? A gente tem uma bancada, a tal da bancada da bala. O que de fato essa bancada da bala consegue fazer no Congresso Nacional para endurecer pena? Porque se existe uma máxima, as pessoas nem culpam mais tanto a polícia. A polícia deixou de ser culpada. Isso nas qualitativas. A polícia virou uma espécie de algo que ninguém mais respeita. E quando ela, para o mais pobre, ela é violenta, e ela agride, ela é racista, ela é não sei mais o que, o mais pobre acha isso, e o mais rico acha ela inoperante. Tem segurança privada. Tem segurança privada. E quando a polícia prende, a justiça solta. A lógica do Brasil é essa. Por mais que o Brasil, vamos lá, de novo, naqueles dados nossos, né, do país, de um país violento que a gente o Brasil é um dos países que mais prendem no mundo. O Brasil é o terceiro país com mais número de presos no mundo. Mas e daí? E o que resolve se a gente continua sendo violento? Ou o sistema prisional não está funcionando, ou as leis são leis que são frágeis e o cara vai preso e depois é solto. O fato o problema está aí. E isso vai ser discussão da eleição. E o bolsonarismo sai na frente nisso, muito por imagem e não por solução. Porque as pessoas, quando votaram no Jair Bolsonaro lá em 2018, esperavam uma efetividade muito maior na questão da segurança pública. Arrefeceu, é bem verdade. O discurso não foi tanto pauta na eleição passada, né, como está sendo agora, mas tem isso. E daí tem um outro ponto também que a gente tem que trazer para essa discussão. Quando a gente fala de prisão, não sei mais o quê, você vai para grupos qualitativos, né, e as pessoas falam assim, porra, o presidente da República estava preso. O presidente da República foi preso. E agora o ex-presidente também foi preso. Pode ser por motivos distintos, mas como a gente fala de segurança pública, de alguém que vai dar um choque, que vai acabar com... Quando estes líderes também foram presos, né? É uma coisa meio esquisita para você discutir, né, no país. Então, de fato, é um problemão, não tenha dúvida. A gente precisa olhar com muita atenção essa questão da segurança pública, porque vai ser talvez isso impacte muito nas eleições parlamentares novamente nessa eleição. Eu não sei se mais com aquela história, o capitão tal, o tenente tal, o delegado tal, não sei se isso ainda gera esperança nas pessoas, mas que o tema ser discutido e o endurecimento das leis penais serem discutidas, isso talvez vai pegar um pouco no tranco no processo eleitoral. Porque você tocou num ponto importante, Bruno, que a gente tem eleição legislativa também. A gente fala muito da eleição, né, para cargos executivos, que é presidente da República, governador, mas a gente vai escolher os deputados, os senadores, os deputados estaduais, porque eles é que fazem as leis. Então, a justiça prende, mas solta. A pena, por exemplo, dos condenados do 8 de janeiro são altíssimas, porque não há nenhuma lei aprovada que defina, né, quanto que essa pena deve ser de tanto a tanto. Então, o juiz vai agir de acordo com as regras que são aprovadas pelo Congresso. Então, é importante também que se tenha muita atenção para quem você vai votar para deputado e senador, porque quem faz ali, né, as regras, eles que escrevem as regras para o cumprimento, né, dos demais poderes, e a gente acaba sendo muito relapso, né, e displicente com as eleições para a Câmara e para o Senado. O índice de reeleição no Congresso ele é altíssimo, né, o que significa que as pessoas acabam votando sempre na mesma pessoa e muitas vezes sem acompanhar, né, o que foi feito aí nos 4 anos. Então, eleição é vaga de emprego,
e quem contrata, né, somos nós, eleitores, precisa analisar com carinho esses currículos para saber quem é que a gente vai querer que comande as nossas vidas aí nos próximos 4 anos. Hoje eu estou aqui a Maria Palestra, viu, Bruno, nesse sentido, porque é importante a gente lembrar por que a gente está falando tanto de eleição, que neste ano, né, tem eleição. O programa está andando aqui muito rápido, Bruno, vamos começar.